Pessoal, eu nem vi vocês, eu tava aqui tão entretida treinando. Vocês querem saber de onde veio esse fenômeno chamado K-pop? Então vem comigo a história do K-pop depois da vinheta. Kajá! Eu sou a Josi, sejam bem-vindos ao canal Cultura K-pop, porque sim, K-pop é cultura. E hoje nós vamos inaugurar finalmente a nossa segunda K-pop! Uhul! E para começar a nossa segunda K-pop com o pé direito, nós vamos conhecer um pouco mais da história desse gênero musical que nos incentiva tanto a conhecer um novo idioma, um novo país, uma nova cultura. Afinal de contas, de onde veio esse tal de K-pop? Segunda K-pop, a história do K-pop, parte 1. O nome K-pop é uma abreviação do termo em inglês Korean Pop. O K-pop, do jeito que nós conhecemos, começou a acontecer na Coreia do Sul no início dos anos 90, mas não foi uma coisa do nada. Para a gente conseguir entender como o K-pop chegou a ser como é hoje, nós precisaremos voltar um pouco no tempo, mais precisamente no ano de 1885. O contato da Coreia com o Ocidente. Por volta do final dos anos 1800, a Coreia teve o seu primeiro contato com a música estrangeira por meio de um missionário. Esse missionário ensinava as músicas de lá dos Estados Unidos e as músicas inglesas, e a partir daí os coreanos passaram a traduzir essas músicas para o seu idioma, o Hangul, e nesse momento surge a música tradicional coreana chamada Changa. 망사를 잊었으면 희망이 족할까. Durante esse período histórico, que foi o mais sombrio da história da Coreia, eles ainda viviam sob o período de colonização. O Japão havia tomado a Coreia e tinha colocado a sua cultura à força. Como todo país colonizador, o que eles fazem? Eles suprimem a cultura local e impõem a sua cultura e o seu idioma. Até mesmo o ensino da língua coreana foi proibida. Eles eram obrigados a estudar o japonês. Vocês conseguem entender agora por que os coreanos mais velhos ficam tão revoltados quando um estrangeiro vai para lá e não fala a língua deles? E naquela época o Changa era a única manifestação musical verdadeiramente coreana. E nesta época os coreanos usaram o Changa como uma forma de protesto, uma forma de resistência e uma forma de manter a sua cultura. Lindo, né? E com base nos livros que pesquisei para montar esse vídeo, há relatos de que os japoneses confiscavam os discos de Changa para tentar suprimir ainda mais a cultura coreana. E em meio a toda essa situação caótica, em meio a tanta tristeza e a tanta destruição cultural e econômica, surgiu o primeiro compositor coreano, já em 1929. E o primeiro compositor coreano que realmente compôs uma música pop se chamava Lee Jong-suk, com o álbum Nakwayu-soo. A Guerra da Coreia e o cenário musical. E mesmo com o fim da ocupação japonesa, a Coreia ainda ia passar por muitos momentos difíceis. Depois desse período da ocupação japonesa, pouco tempo depois, a Coreia estava em guerra interna, que veio culminar nessa divisão das Coreias como a gente conhece hoje, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E ainda havia o conflito entre Estados Unidos e Vietnã, onde a Coreia estava ao lado dos Estados Unidos. Todo esse período de guerra foi uma tragédia para a Coreia, causou muitos danos, muitas perdas, milhares de vidas ceifadas e muito prejuízo da parte financeira também. E é claro que toda essa situação de guerra iria refletir na música. E eu só quero deixar aqui uma observação. A guerra entre as Coreias jamais terminou.
Do ano de 1953 para cá, não houveram mais conflitos armados, mas as Coreias permanecem numa espécie de guerra fria, onde existem períodos de paz, onde até mesmo a Coreia do Norte abre a fronteira para os sul-coreanos, e existem períodos onde a Coreia do Norte se fecha totalmente. Nós chegamos a ver esse relato no vídeo do coreano Seung. Então, se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam conferir esse material e o Seung falando a respeito da visita que ele fez na Coreia do Norte. E é por isso que essa cultura militar dentro da Coreia é muito forte. Por quê? Poxa, 1953 é tão próximo, perto às guerras que o Brasil já passou, né? Faz tanto tempo que o Brasil não tem um conflito assim tão direto, né? Muito mais tempo do que a Coreia. Então, nesse caso, eles ainda têm muito arraigado neles o conceito do militarismo. É por isso que para o jovem coreano, servir o exército é algo muito importante. É uma questão de honra. E é porque a gente nunca sabe se um conflito pode estourar. Tomara que não, né? Tomara que eles consigam se resolver de vez. Mas existe essa cultura militar na Coreia do Sul por conta disso. Então, durante esse período de conflitos, as tropas americanas que eram aliadas da Coreia do Sul estavam dentro do território sul-coreano, fazendo aquele trabalho de proteção da população. E junto com as tropas americanas, quem que veio? A música pop americana. E já em 1957, o exército americano tinha uma rádio dentro da Coreia do Sul. E essa rádio executava músicas pop americanas, que veio influenciar em muito a música deles. Eu resumi o tanto que deu esse conteúdo para que vocês não perdessem as informações principais. Mas se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, eu vou deixar aqui na descrição todas as pesquisas que eu fiz. E eu quero dizer que tem 2 livros em inglês que eu não achei nenhuma versão em português, tá? E já aproveita, dá aquela passadinha lá no Instagram, deixa a sua pergunta lá no post Dicas e Dúvidas. Já pensou se a sua pergunta vira um vídeo aqui com a Pro? E agora vamos ver o que acontece nas décadas seguintes. O cenário pop coreano dos anos 60 aos 80. E nos anos 60, a sociedade coreana passou por mudanças muito rápidas. Depois dessa fase de conflitos armados, a economia se restabeleceu e a população coreana começou a evoluir muito rápido. E no cenário musical, começaram a aparecer transmissões de rádio particulares. Inclusive, começaram a transmitir radiodoramas, que é bem semelhante às nossas radionovelas brasileiras. E dentro do cenário musical, cantores coreanos já se apresentavam para as Forças Armadas Americanas. Existiam inclusive baladas que eram só do pessoal do exército. E nos anos 60, lá na Inglaterra, estourou um fenômeno chamado Beatles. Claro que o sucesso estrondoso dos Beatles chegou até a Coreia e influenciou o cenário musical por todos os anos 60, criando um estilo musical chamado Group Sound, muito popular na época. E chegamos aos anos 70, que foram dominados pela comunidade hippie do paz e amor. Naquela época a moda era cabelos compridos, bebida alcoólica na mão e cigarros. Esse não era o jovem coreano ideal, então houve muito choque cultural entre os mais velhos e os mais novos por conta dessa prática. E a música estava totalmente relacionada a isso, porque ela já era influenciada por todos esses estilos, principalmente pelo rock da época. E nos anos 80, o K-pop começa a dar os seus primeiros sinais de sucesso com um gênero pop chamado ballad. 2 artistas coreanos começaram a fazer um grande sucesso, chegando até mesmo a gravar músicas em inglês e japonês além do seu idioma coreano. Se a gente parar para pensar ao longo de todas essas décadas, a Coreia veio recebendo influência de vários lugares estrangeiros, principalmente da cultura americana e britânica.
Naquele momento, a cultura estrangeira ainda estava muito enraizada. Nos cinemas eles assistiam filmes americanos e chineses, a TV também só exibia programas estrangeiros e na rádio a música que dominava era americana ainda. O início do K-pop como conhecemos. Foi a partir daí que começaram a surgir artistas sul-coreanos que começaram a dominar a Coreia. Em menos de 10 anos, houve uma transformação completa pelos meios de comunicação. As TVs passaram a produzir os seus próprios doramas e na rádio só se ouvia o tal do K-pop. E a partir daí, os coreanos já não são os únicos a consumir o seu material. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. E aí, você gostou desse vídeo? Deixa aqui pra mim nos comentários, a sua opinião é muito importante pra mim. Bom pessoal, e por hoje é só tudo isso. E se você quer ficar por dentro de todos os assuntos do universo do K-pop, deixa aqui o seu like, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para ficar sabendo da próxima aula. Combinado? Então pessoal, até a próxima, por favor se cuidem muito e